Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um. Amém? São dois cânticos, né, cantados. Um Gabriel cantou. São frases, né, expressões assim realmente bem atuais. Atuais, quando digo, é bem propício, né, para o momento que nós passamos, né? E são momentos difíceis que nós precisamos estar com a nossa visão, o nosso olhar voltado para o lado vitorioso, né? O primeiro cântico, Gabriel cantou, porque ele vive, né? É uma expressão que nós já conhecemos de outro cântico. Posso crer no amanhã, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. E então a nossa visão deve estar voltada para isso, né? O lado vencedor. Nós cremos e seguimos a um Senhor que está vivo, né? Um Senhor realmente ressurreto e que tem promessas dele voltar, né? A qualquer momento. E segundo esse cântico, né? Do hino desse cântico, que é maravilhoso também, sossega o alma, né? É uma expressão realmente poética, uma expressão realmente propícia, né? Para o tempo que nós vivemos. Creio que é uma expressão, um tema vivido, né, pelo salmista, o rei Davi, nos seus salmos. Nós vemos muita experiência a respeito de sossegar, a respeito de acalmar, a respeito de confiar no Senhor, né? Então, realmente são dois cânticos propícios para esse momento. E o tema que nós escolhemos para compartilhar essa noite realmente é um tema assim, desafiador, porque talvez alguém vai até pegar uma caneta aí para poder anotar, mas não tem fórmula nenhuma, né? Estaremos falando sobre como realizar os sonhos humanamente impossíveis, né? Como realizar, você pode entender como uma pergunta, né? Como realizar os sonhos humanamente impossíveis? Ou então como uma expressão afirmativa, né? A gente vai falar como realizar os sonhos humanamente impossíveis. E para isso a gente vai discorrer dentro de um personagem, um deles, né, o principal, para esse tema, que é Neemias. Então nós vamos abrir nossas Bíblias, fazer uma leitura, uma pequena leitura, Neemias capítulo 2, versículo de 1 a 10. Neemias capítulo 2, versículos de 1 a 10. Diz assim: No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Ele respondi: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei:
se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Amém? Amém. Então, nós vamos discorrer, né, a respeito um pouco dessa história, em cima desse tema, né? Como realizar os sonhos humanamente impossíveis. Um pouco sobre Neemias, né? O nome Neemias, ele tem por significado o Senhor consolou, né? Neemias, então, tem esse significado, o Senhor consolou. Neemias, ele era, né? Ele vivia ali como escravo, né? Ali no reinado ali do rei Artaxerxes. Então, Neemias, ele não estava, né, quando ele viveu esse período aqui que nós estamos lendo, então, ele não era empregado ali do rei, ele era como um escravo, né? Ele foi levado, possivelmente ele nasceu, né, ali no exílio, né? Nós vamos ver um pouco mais a respeito disso, né? Sobre Neemias. E nós vemos aqui destacado no versículo 1 que nós lemos, uma situação, né? Neemias, ele era um copeiro, né? Um copeiro ali do rei Artaxerxes, né? Ele era um copeiro. O que fazia um copeiro? Só servia água e servia bebidas? Não, né? A função de Neemias ia além disso. E pelo próprio trecho aqui que descreve, né, Neemias, antes de servir qualquer coisa ao rei, ele era incumbido, né? Ele tinha a sua missão cuidar de tudo, né, de tudo que o rei ingerisse, desde a água até as bebidas mais fortes. As bebidas do seu dia a dia, as bebidas das festas, né, que o rei promovia. Então, Neemias, ele cuidava de toda essa parte. E antes do rei tomar daquela bebida, né, o copeiro que servia ao rei, ele tinha essa função de provar aquela bebida se não tinha veneno, né? Se ele não acontecesse nada com ele bebendo aquela bebida, ingerindo aquela bebida, se não acontecesse nada com ele, o rei então sentia segurança em beber, né, daquilo que estava sendo servido para ele, né? Muitos copeiros, né, ao longo da história, se a gente tivesse acesso e fosse analisar, né, for pesquisar, muitos copeiros foram envenenados, né? E muitos reis também envenenados. Então, era esse o cuidado que o copeiro tinha. Mas uma segunda situação que nós vemos nesse versículo 1, né, é que Artaxerxes, ele conhecia bem, né, a Neemias, porque ele sentiu, né, que Neemias estava triste. Aqui no versículo 1 de Neemias, né, diz assim, no versículo 2, né, o versículo 1 ele declara, né, nunca estivera triste diante dele, ou seja, Neemias sempre aparecia diante do rei, uma pessoa extremamente alegre, era uma pessoa que realmente, pelo que nós podemos ver, o rei Artaxerxes considerava muito ele.
né? Possivelmente tinha até a função de conselheiro até, né? Em alguns momentos. Então, ele era aquela pessoa em que o rei confiava mesmo, né? E no versículo 2 diz que o rei fez essa seguinte pergunta: por que está triste o teu rosto se você não está doente? Porque se ele tivesse doente, certamente o rei ia ficar sabendo, né? E se você não está doente, por que você está triste, né? E então, e o rei também já responde, né? E tem que ser tristeza do coração. Se não é por doença que você está triste, então você está triste por causa do coração. Algo te incomoda, Neemias, né? E diz aqui o versículo 2 que Neemias temeu sobremaneira. Neemias teve medo com aquela pergunta, porque era uma oportunidade que Neemias tinha, né, para apresentar ali ao rei o motivo que ele estava triste, e ele não podia queimar aquela oportunidade, queimar da seguinte maneira, porque ele já tinha buscado a Deus, né, ele buscou a Deus, conselho a Deus, e o desejo do coração dele era voltado, né, para o seu povo, para a sua cidade, né. Nos versículos, no capítulo anterior, no capítulo 1, né, no capítulo 1 de Neemias, a gente voltar aí a página, a gente vai ver que ele recebeu, né, Neemias recebeu ali na sua cidade a visita de um dos seus irmãos. Versículo 2 diz assim: e veio Anani, né, um dos meus irmãos, possivelmente judeu, né, israelita, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que não foram levados, versículo 3, para o exílio, e se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas queimadas. Versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei-me, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, esta era a tristeza de Neemias. Ele tinha recebido um relatório, né, muito triste, um relatório que o fez realmente ficar triste, não somente por uma hora, algum momento, mas por muitos dias, né, e que levou ele a terceira situação, a jejuar. A segunda situação, né, a jejuar. Ficou triste alguns dias, então ele jejuou e orou perante o Deus dos céus, né? Então, a pergunta do rei, ela tinha realmente coerência. Realmente Neemias estava triste. E o rei acertou em cheio, né? Era uma tristeza da onde? Do coração, da alma, né? De Neemias, né? Era uma tristeza que realmente fazia Neemias ficar daquela maneira com que o rei Artaxerxes, né, percebesse aquela tristeza estampada. Não era aquele Neemias que entrava antes na presença do rei alegre, confiante, né? Agora era um Neemias diferente. Era um Neemias com um problema, um problemão para resolver que o deixava triste. John Maxwell, ele diz, né, em um dos seus escritos, a seguinte frase, que a vitória ela é possível, né? A vitória é possível, apesar das circunstâncias impossíveis. Né? Então, como a gente entende isso? Né? Como que a gente vai viver, né? Como que a gente vai realizar os sonhos humanamente impossíveis? Né? Neemias, né? A gente vai aprender com Neemias alguns pontos, como que Neemias se comportou, né? Qual foi a relação de Neemias com este problema, né? O que aconteceu, né, ao longo da história de Neemias, que a gente pode dizer com certeza que Neemias ele realizou, né, o seu sonho, que era humanamente impossível aos olhos
humano, ou seja, aos olhos de qualquer pessoa, quando Neemias contasse, talvez o sonho dele, a vontade dele, né, alguém diria, isso é impossível. A você realizar isto, Neemias, é impossível. Né? Você aqui, escravo, você aqui ser de longe, você nem conhece, lá, ainda vamos ver mais à frente, você nem conhece nada de lá, né? E você puder ajudar de longe, como que você vai ajudar, né? Como que você pode ajudar de longe essa situação ali dos seus irmãos, né? Ali de Jerusalém e de Judá, né? No versículo 10, vamos pular um pouquinho, só para falar de um comportamento, né, de uma situação que acontece, quando nós temos propósito, quando nós servimos ao Senhor, né, muitas vezes, né, às vezes não somente ao Senhor, às vezes num trabalho, no emprego, ou no estudo diante da família, né, às vezes, e a gente vê, né, não, mas diante do mundo mesmo, né, a família quer o nosso bem, né, mas o que aconteceu no versículo 10 é interessante. Dois homens, né, Sambalate e Tobias, quando eles ficaram sabendo, né, quando eles ficaram sabendo daquilo que Neemias propusera para o rei, e que o rei concordou com todos os termos, né, em que Neemias colocou para ele, que era justamente de ir e ajudar, né, e o bem dos filhos de Israel, aqueles homens ficaram, isso desagradou os ouvidos daqueles homens, eles não gostaram, né, e a gente pode trazer para os nossos dias, né, como que as coisas, quando é relacionado às coisas de Deus, nós estamos vivendo um período, o porquê que as autoridades estão, né, com esse impasse. Fecha os salões de reunião, os templos, né, que é chamado de templo. Não, agora pode abrir. Não, fecha de novo. Não, agora pode abrir. Olha, você só pode reunir com 40%, que começou lá, né? 30%, 25%. Como que a gente via as incoerências, mas como é que pode? Por que isso, né? Foi colocado a situação, distanciamento. Foi colocado o distanciamento, foi colocado as normas sanitárias que devem ser obedecidas, que em outros lugares não conseguem que seja feito. Por exemplo, um transporte coletivo, um ônibus, um metrô lá na grande cidade de São Paulo, um trem, né? Não tem condições de manter distanciamento. A gente viu até algumas figuras aí na mídia, no aeroporto, lá no saguão do aeroporto, aquelas filas, né, com 1 metro e meio de distanciamento, né, as pessoas um do outro, com máscara, tudo lá, né, espaçoso, né, no saguão do aeroporto, e depois mostra a foto dentro de um avião, né, as pessoas tudo um do lado do outro. Então não tem coerência, né, não tem coerência nessas coisas. E a gente vê que quando para o lado das coisas do Senhor, das igrejas, como o nosso caso, né? Por que tivemos tanto envolvimento das autoridades? Sempre foi assim. A gente vê aqui o lado do povo de Israel, Neemias com este propósito, Neemias com esse desígnio em sua mão. Aqueles homens, quando souberam, isso desagradou os ouvidos deles. Por quê? Não agradava a eles ver alguém fazendo o bem, né, dos filhos de Israel. Quando se trata algo relacionado a Deus, o inimigo ele se levanta, né? Então a situação de Jeremias, né, era de Jerusalém, descrita em Neemias 1:3 e o versículo 4, era desse jeito. Estão em grande miséria. Esse era o relatório que Neemias recebeu. Olha, as pessoas que não foram tiradas de lá, que foram levados para a Babilônia e para a escravidão, as pessoas que ficaram estão em grande miséria, ao relato, né? Estão em desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas.
né? Então, essa era a situação. E a situação de Jerusalém também envolvia situações que a gente pode trazer para os nossos dias hoje. Insegurança pública, né? Injustiça social, pobreza e extrema miséria e opróbrio. E o que é opróbrio? Opróbrio é vergonha pública, é humilhação. Os outros povos, quando sabiam daquilo que aconteceu com Jerusalém, e com Judá, ou com o povo de Israel, alguns, né, a maioria, vibravam. Puxa, eles tinham mesmo que ter esse fim mesmo, né? Porque quanto eles lutaram com outros povos e ganharam, eles tinham que realmente ter essa lição, né? Então, eles viviam no opróbrio, uma vergonha pública, humilhação, ou seja, uma situação de desonra e desprezo. Essa era a situação de Jerusalém, que deixou Neemias triste. Segunda Crônicas 36 e 19, Segunda Crônicas 36 e 19, nos fala mais um pouco dessa situação. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruíram também todos os seus preciosos objetos. Então, esse era um pouco, mais uma descrição daquilo que tinha acontecido lá na terra de Neemias, dos parentes, né, dos irmãos de Neemias. Interessante que durante os 120 anos que seguiram desse exílio, dessa situação de Jerusalém desolada, esses 120 anos que passaram, uma coisa de se observar, né? E dezenas de milhares de habitantes dali de Jerusalém literalmente viram tudo aquilo, toda essa situação. Tudo isso que nós descrevemos, que nós lemos lá em Neemias e aqui em 2 Crônicas, dezenas de milhares de pessoas viram essa situação e o que eles fizeram? Nada. Não fizeram nada. E o porquê que eles não fizeram nada? Certamente, né? Estavam sem um líder. Tudo que eles precisavam era o quê? De uma liderança, de alguém que se levantasse e que os empurrasse, que traçasse um plano de ação e os conduzisse, né, por todo o processo de reconstrução. Eles precisavam de alguém, mas dentre eles não levantou ninguém, foram 120 anos. E alguém de longe, né? E pasmem, né? Uma situação interessante. Neemias foi capaz de enxergar duas coisas. Quando Neemias ouviu aquele relatório da situação que estava, aqueles que tinham ficado, da situação da cidade, dos palácios, do templo, dos muros que tinham sido derribados, os objetos tirados de lá da terra, né? Neemias ele foi capaz de enxergar o problema, ele ouviu, logicamente ele ouviu, mas ele também já visualizou, né? E no seu coração nasceu o quê? A solução. E pasme, né? Sem nunca ter estado em Jerusalém. Olha que interessante. Foram 120 anos de opróbrio, 120 anos de situação calamitosa vivida ali em Jerusalém. Ninguém, dezenas de milhares de pessoas que ficaram lá, ninguém, não subiu, levantou ninguém, né, para fazer alguma coisa por Jerusalém. Mas Neemias, de longe, um copeiro, ele não era nem profeta, ele não era nem um líder, mas ele era um copeiro. Um homem de longe que nunca esteve lá em Jerusalém, né, comoveu o seu coração, né, e ele viu essas duas situações. Ele viu o problema, soube do problema, mas nele já tinha no seu coração a solução. Então agora uma mensagem para a liderança.
né? Quem aí almeja o episcopado, alguém que já tem o episcopado, alguém que já tem liderança de ministérios na igreja, de ocupações na igreja, algumas mensagens que a gente pode tirar, né? Daqui. Primeiro, um líder, ele tem a visão do farol alto. O farol ele não fica no lugar baixo, não. O farol a gente está falando de um farol estratégico, né? Naquelas cidades, daquelas épocas, o farol era colocado para avistar aonde? Longe. Então, um líder ele tem a visão do farol alto. Segundo, ele enxerga sobre os ombros do gigante. Ou seja, além dos problemas. Um líder vê mais longe que os outros. Quarto, um líder ele vê mais que os outros. E quinto, ele vê também antes dos outros. Então, algumas coisas, algumas lições para nós aprendermos aí, né? Sobre liderança. Né? Tem a visão do farol, ou seja, lugar alto. Ele enxerga sobre os ombros do gigante, além do problema. Ou seja, um líder vê mais longe que os outros, vê mais que os outros e vê antes dos outros. Então, essas são as qualidades. Imagina, então, Neemias era um líder, então nascia-se ali, ele tinha essa visão de líder. Ele tinha essa visão de líder. E quanto aos liderados? Né? E quanto aos liderados? O povo precisou apenas de 52 dias, a gente pegando toda a história desse contexto, eles precisaram apenas de 52 dias para reconstruir o muro da cidade que estava arruinado há 120 anos. Né? Estava arruinado há 120 anos. Então, o povo precisou apenas de 52 dias. E qual que é o segredo desse sucesso? Foi a visão e a ação do líder. Ele enxergou o problema, mas não parou por aí. Um grande problema é esse. Muitas vezes, nós, né, nos atemos a isso. Muitas vezes nós só vemos o problema. Nós só enxergamos o problema. Nós nos entristecemos, nos consumimos muitas vezes, porque nós estamos com nossos olhos no problema. Mas o Senhor nos apresenta que Ele é a solução. O problema, não precisamos ficar com o olho só no problema, mas nós temos que olhar o quê? A solução. Para nós pensarmos que nós vemos nas Escrituras Sagradas, Deus nos promete vitórias, não é isso? Diz que tem aí um estudo que tem promessas do Senhor para os 365 promessas. Então, uma para cada dia do ano, do Senhor. Então, Deus nos promete vitórias, mas não para por aí. Mas Ele nunca nos promete ausência de lutas. Aí eu vou te livrar das lutas. O Senhor Jesus, no seu ministério, ele fez uma declaração maravilhosa. Olha, no mundo vocês vão ter aflições. E Jesus não falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas eu vou tirar vocês. Não. Deus nos promete vitórias e não ausência de lutas. Então, para a gente guardar e pensar, né? Uma outra coisa que a gente tem que pensar, irmãos, é quando nós pensarmos nesse tema sobre realizar sonhos humanamente impossíveis, é que o inimigo ele não para. A gente viu aqui, no capítulo que nós lemos, de Neemias, ali no versículo 10, já escancaradamente dois inimigos, né, que eles foram oposição mesmo para que não acontecesse aquilo que Neemias queria e que outros queriam, que era o bem dos filhos de Israel. Então o inimigo ele não para. A oposição dos inimigos ela era contínua. Quer ver qual foi a primeira ação deles? Né? A primeira ação deles, que eles fizeram,
depois que eles não se agradaram, né, daquilo que seria feito aos filhos de Israel, eles foi tentar se unir ao povo na reconstrução da cidade. Vamos voltar um pouquinho as páginas aí. Esdras 4, de 1 a 3. Olha aqui, Esdras 4, de 1 a 3. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família e lhes disseram: Deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesuá e os outros cabeças de famílias lhes responderam: Nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, primeiro ponto, né? Primeira tentativa do inimigo foi: vamos unir a eles. Vamos se unir a eles, ou seja, a gente estando lá no meio deles, nós vamos conseguir atrapalhar toda a obra. Tudo aquilo que eles quiserem fazer, nós vamos atrapalhar. Não deu certo, né? Os homens ali de Israel estavam atentos para essas coisas. Segunda tentativa foi tentar desanimar o povo de fazer a obra. Desânimo. Lembra que nós ministramos uns dias atrás a respeito desse desânimo? Desânimo é o quê? É uma ferramenta valiosa para o inimigo, para o diabo, para Satanás. Como ele, né, ele não desfaz dela, ele não vende, não, porque ele utiliza muito essa ferramenta, o desânimo. O inimigo sabe disso. Esdras 4, que no mesmo trecho que nós lemos, mesmo capítulo de Esdras, versículo 4 e 5, diz assim: Então agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, era isso. No meio, aqueles que conseguiram, né, adentrar ali na união do povo, eles alugaram, né, contra eles conselheiros que frustraram o seu plano. Eles queriam frustrar, desanimar o povo. Terceira atitude, terceira ação do inimigo foi escrever carta de acusação contra o povo ao rei Medo-Persa, para desestabilizar, paralisar a obra. Esdras 4, 6 e 7. A gente faz um parágrafo, uma parada aqui para pensar, né? Até parece que nós estamos vivendo isso aqui no Brasil, né? Tudo que é de bom, tudo aquilo que é apresentado para se fazer, chega alguém lá de cima, né? Não vou falar o nome, né? Lá do alto escalão, vai lá e tesoura e corta, né? Não querem o bem. Versículos 6 e 7 de Esdras 4. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Pérsia, Bislão, Mitredade, Tabel e dos outros companheiros lhe escreveram a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então, escreveram no aramaico, né, que era conhecido também, uma segunda língua, né, dos judeus. É uma mistura nesse aramaico aí, mas era dito lá por eles, né? Era entendido. Então, escreveram uma carta que estava escrito, né? E nessa carta faziam certamente acusações. Tudo isso aí para desestabilizar aquelas ações de reconstrução, de melhorias ali para Jerusalém e Judá, né?
a vitória aparentemente era do inimigo, né? Diante dessa circunstância, o que aconteceu? O rei fez paralisar a obra de reconstruir a cidade. Versículos 21 e 22 de Esdras 4. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nessas coisas, porque hás de crescer o dano em prejuízo dos reis? Então, conseguiram, né, paralisar a obra. Então, parecia que a reconstrução do templo, da cidade, dos muros, tudo aquilo lá em Jerusalém era coisas impossíveis. Era um sonho humanamente impossível a gente analisar, né? De se realizar da forma como tinha que ser realizado. E o que fazer, então, quando nossos sonhos parecem impossíveis? Né? O que nós devemos fazer? Uma preparação ela é necessária. Uma preparação ela é necessária. Nós lemos, né, em Neemias 2 e 1, né, começando ali, então, uma preparação. Neemias se apresentando ali de uma forma triste diante do rei Artaxerxes, mas ele já tinha feito o quê? Já tinha jejuado, já tinha se apresentado diante do Senhor, orado ao Senhor. Então, ele já tinha buscado ao Senhor, estava esperando o momento certo para fazer as coisas. Então, era uma preparação, ela é necessária. Não foi assim do instalo, né? Neemias foi ali questionado pelo rei e aproveitou o momento. Não. Neemias já tinha procurado o Senhor antes. Ele já tinha se preparado. Então, uma preparação, ela é necessária. E essa preparação, ela ali de Neemias, nos ensina 4 lições importantes, né, que nós não vamos descrever hoje, né? Nós vamos deixar para a próxima quarta-feira a gente continuar. Então, nós vamos continuar nesse quesito, né? O que fazer quando nossos sonhos parecem impossíveis? Então, com Neemias, a gente está aprendendo, né? Está aprendendo aí a se preparar. E essa preparação, ela tem 4 lições importantes que a gente vai dar na sequência, na permissão de Deus e dos irmãos, é claro, na próxima quarta-feira. Amém?